Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é domingo, dia 26 de abril, e o tema que estudaremos, a nossa lição, será as Escrituras como a norma dominante. Nessa semana estamos estudando o princípio sola Escritura, princípio esse que foi estabelecido pelos nossos reformadores, através da Reforma Protestante, grandes nomes como Martinho Lutero, ao mesmo tempo Calvino, Jean Hus, entre outros, que acabaram usando como base para a sua pregação, para a sua teologia, o princípio do sola Escritura. A teologia, bem como o estabelecimento de doutrinas no período medieval, era estabelecido tendo como base a Bíblia, em alguns casos, mas em boa parte dos casos de doutrinas e crenças que foram estabelecidas em cima de dogmas que foram feitos pela própria igreja, alguns concílios que eram feitos, e então os líderes da igreja debatiam, chegavam a uma conclusão, formulavam um documento, esse documento agora tinha tanto poder, ou até maior do que a própria Bíblia. Se o líder máximo da igreja, que era o Papa naquela altura, se ele estabelecesse uma doutrina, mesmo que ela fosse contrária à Bíblia, não teria problema nenhum, porque a palavra do pontífice de Roma tinha tanto poder, ou até mais, do que a própria Bíblia. Tanto que dentro da própria teologia católica existe a ideia de que o bispo de Roma, ele pode, sim senhor, estabelecer e mudar aquilo que a Bíblia diz. Ele pode atualizar se for o caso. Bom, quando você olha para o princípio reformador do sola Escritura, e não existe espaço para esse tipo de situação. Qualquer doutrina, qualquer crença, qualquer tipo de situação que for estabelecida, de teologia que for estabelecida, tem que ter como base a Bíblia e a Bíblia só. O que algumas pessoas têm dificuldade de compreender é que esse princípio não exclui o uso de algumas ciências que hoje em dia nos ajudam a compreender o texto bíblico. Se nós levarmos em consideração o fato de que a Bíblia é um livro antigo, nós já estudamos sobre isso. Um livro foi escrito durante um período de mais ou menos 1.500 anos, ou seja, entre o primeiro autor e o último autor você tem um hiato de 1.500 anos, mais ou menos. Cerca de 40 autores são responsáveis pelo seu conteúdo, ou seja, indivíduos completamente diferentes que viveram em sociedades diferentes, em tempos diferentes, com culturas diferentes. Temos que levar em consideração que as línguas que eles usaram, a língua grega, para o Novo Testamento, o grego koiné, que é um grego antigo, um grego que hoje é considerado uma língua morta, completamente diferente do grego moderno que temos hoje. O hebraico antigo e, ao mesmo tempo, o aramaico. Quando você vai analisar essas três línguas, você percebe que, às vezes, uma palavra tinha diversos significados. E quando você vai estudar o texto bíblico, te ajuda na compreensão daquilo que era a mensagem que o texto estava tentando transmitir, quando você compreende as línguas originais, ou pelo menos compreende como é que determinado termo pode ser compreendido. Afinal de contas, o que temos hoje nas nossas mãos são traduções. Que apesar dos teólogos terem feito o seu melhor para tentar trazer essa mensagem numa linguagem que seja inteligível a cada um de nós temos dificuldade de poder compreender todos os detalhes. Afinal de contas, são línguas muito antigas. Nesse contexto é que surgem algumas ciências que nos ajudam. Quando vamos entender, por exemplo, as línguas bíblicas, claro que faz sentido analisarmos e usarmos boas ferramentas como bons léxicos, que vão nos ajudar a entender os termos que são usados na Bíblia, nas suas línguas originais, léxicos do grego e ao mesmo tempo do hebraico. É interessante entendermos como era o panorama bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, como é que, por exemplo, o pessoal de lá da época dos juízes vivia, como é que era a sociedade deles. E, entendendo como era a sociedade do tempo dos juízes, você vai ter melhor condição de poder entender, por exemplo, os livros de Juízes e ao mesmo tempo 1 Samuel, antes que a monarquia seja estabelecida. Quando você vai entender os usos e costumes da era patriarcal, você tem a facilidade de poder entender por que é que Abraão agiu de algumas maneiras, o Isaac, o Jacó agiram de determinadas formas. Então, estudar sobre usos e costumes daquele tempo também vai nos ajudar. Boas ferramentas. Quando você vai, por exemplo, analisar o que a arqueologia tem descoberto através de escavações de lá daqueles lugares que foram cenário, que foram palco dessas histórias bíblicas que são aqui mencionadas.
É quando você vai analisar documentos antigos e tal, para poder entender como é que o profeta e ao mesmo tempo as pessoas envolvidas na narrativa bíblica viveram, você tem mais facilidade de poder compreender alguns detalhes dos textos bíblicos, que são textos antigos. O Sola Escritura, ele não nos coloca alheios a essas ferramentas que podem nos ajudar. O objetivo principal é a compreensão do texto bíblico. Então, para podermos compreender o texto bíblico, nós temos que deixar que o texto fale. Mas para que o texto fale, nós precisamos compreender o texto. E muita gente, às vezes, estabelece verdadeiras aberrações chamadas de doutrinas, porque olham para o texto bíblico e não levam em consideração aquilo que o texto está dizendo. E por má compreensão do próprio texto, porque não deixou o texto falar por si mesmo, eles acabam estabelecendo doutrinas completamente equivocadas. Não conhecem os usos e costumes e ao mesmo tempo o jeito de poder, de poder se escrever ou de se compreender essas línguas antigas. O nosso guia de estudos hoje vai trazer um texto de Martinho Lutero, um dos maiores reformadores de todos os tempos, onde ele diz assim: somente as Escrituras são o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas da terra. O Senhor e Mestre de tudo aquilo que são as doutrinas, os ensinamentos, é a palavra de Deus. Nós não podemos fugir disso. É por isso que nós, como Adventistas do Sétimo Dia, nós adotamos o princípio da sola Escritura. E, aliás, desde o período em que a igreja surgiu, que os nossos pioneiros foram conhecidos como os homens da Bíblia. O povo da Bíblia, o povo que compreende, que conhece a Bíblia, que estuda a palavra de Deus e que procura de uma maneira consciente compreender o que é que o texto está dizendo, tentando respeitar aquilo que o texto está dizendo. E por isso hoje, como igreja adventista, nós investimos tanto em universidades e ao mesmo tempo em centros de estudo da Bíblia, onde você tem a possibilidade de encontrar grandes nomes que se dedicam exclusivamente à compreensão bíblica. Não é que esses homens agora vão colocar aquilo que eles pensam a respeito da Bíblia, não. O objetivo dos nossos seminários é preparar pastores que sejam capazes de poder respeitar o princípio da sola Escritura. É por isso, por exemplo, que nos nossos cursos de teologia, nós aprendemos a arte de poder fazer uma exegese bíblica, de pegar um texto da Bíblia e destrinchá-lo para poder compreender o que é que ele realmente está dizendo. Nós estudamos um pouco de línguas bíblicas para podermos ter acesso, pelo menos para podermos compreender como usar as ferramentas bíblicas, como léxicos de grego, de hebraico. É por isso que a gente tem a possibilidade de poder estudar, por exemplo, a homilética, que é a arte da pregação cristã baseada totalmente na Bíblia. Pode ser que um outro tenha dificuldade de poder compreender isso, mas a igreja adventista tem batido muito forte ou muito firme em cima dessa tecla, porque compreende que é somente através da Bíblia que nós podemos estabelecer doutrinas muito bem fundamentadas e ao mesmo tempo ensinamentos que possam dirigir o povo não apenas para um conhecimento teórico da palavra de Deus, mas de forma segura a entender qual é o propósito que Deus tem para nós, propósito esse que foi estabelecido através da Bíblia, a palavra de Deus. Eu queria, nesse momento, que nós tivéssemos a possibilidade de poder orar a Deus, pedindo que o Senhor Deus nos ajude a poder usar toda essa gama de ferramentas de interpretação bíblica que estão à nossa disposição, para que não sejamos reféns única e exclusivamente daquilo que os outros dizem. Hoje, infelizmente, nós temos encontrado uma geração que tem reproduzido basicamente aquilo que escutam do seu pastor, aquilo que escutam nas redes sociais. Essa semana mesmo recebi alguns vídeos de algumas pessoas dizendo: pastor, minha fé está abalada, olha o que estão falando a respeito desse texto ou daquele outro. E textos que são básicos. Por que o nosso povo hoje está tendo dificuldade de poder compreender as Escrituras? Porque não está buscando as Escrituras como os reformadores o fizeram, como os nossos pioneiros fizeram. Se é uma coisa que nós temos que aprender em termos de tradição com os nossos pioneiros, é a tradição de buscar a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de compreender os seus ensinamentos. Porque é através da compreensão da palavra de Deus que nós teremos a possibilidade de compreender o grande plano que Ele tem para nós, individualmente, como movimento, já que acreditamos ser o povo remanescente de Deus, e povo esse que verá o céu se abrindo e Jesus voltando em poder e glória. Povo esse que tem nas suas mãos
a tarefa de preparar o mundo para o retorno de Jesus e preparar através de um conhecimento da palavra de Deus. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a podermos gastar mais tempo compreendendo a palavra do Senhor. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala através dela conosco. Nos ajude a podermos usar essas ferramentas de interpretação bíblica para podermos compreender aquilo que foi revelado em Tua palavra através dos santos profetas. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?